É isso aí, pessoal. Este é mais um programa Forrozeiro Pensante. Eu sou Márcio Dedé, o sanfoneiro e cantador, e convido você a dar um mergulho no fascinante e iluminado mundo do forró pé de serra. Bora simbora? Oi! É isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Forrozeiro Pensante, e hoje eu estou aqui com esse grande irmão, esse grande amigo que a vida me trouxe. Desde 2008 que eu conheço esse cabra, quando eu comecei a estudar sanfona na ULM, Luan dos Oito Baixos. Seja bem-vindo, meu irmão. Que honra, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer. Prazer imenso estar aqui conversando com você, para a gente colocar o nosso papo em dia, principalmente falar de forró e de oito baixo. Né? Tantos anos depois, a gente se reencontra e... Eu lembro de você, quando você chegou na ULM, a gente estudava e você chegou com a sanfona, assim, uma coisa tocando e um vozeirão danado. E, eu gosto de Gonzaga. Aí ficou, lembra que a gente colocou... Aí qual foi o meu apelido? Gonzaga. Pois é, o pessoal me chamava de Gonzaga na ULM. Se falasse Márcio e Dedé, ninguém sabia quem era. Agora se falasse que era o Gonzaga... A molecada toda sabia. Mas é isso, meu irmão. Diga aí pro povo um pouquinho da sua história com essa maravilhosa sanfona de oito baixos, como que você chegou nela. Conta aí. Fica à vontade. Bom, meu irmão, foi o seguinte, ó. Como você sabe, o público talvez saiba também, eu sou acordeonista de formação, né? Toco sanfona. Tocava, né? Eu já estou pegando uma sanfona, não sei nem mais onde é o dó. Mas lógico que sabe. É igual a bicicleta, mano. Rapaz, e aí o que acontece? Eu conhecia um pouco de oito baixo, né? Aquela coisa bem... Acho que eu ouvia Zé Calixto, mas bem longe, né? Pra gente aqui do sul também é muito distante, Era, né? E aí nessa época, quando a gente estava tocando, era Sivuca Dominguinhos, Oswaldinho, e estudando esses santos aí. E aí um belo dia eu tava escutando aleatoriamente um disco do Abdias, Forró Funfá. E aí, cara, um fungado de folha, uma coisa... Sabe que oito baixo tem esse... A respiração diferente. Um negócio... Rapaz, que música boa, né? Aí fui ver a descrição do vídeo, aí tinha contando um pouco da história do Abdias, nascido em Itaperuá e tal. Aí embaixo, retirado do livro... Jesus... Com respeito aos oito baixos, de Léo Rogero. Eu falei, rapaz, o negócio tem um livro e eu não sei. Como assim, né? Fui atrás do Léo Rogero, o cara que escreveu. Eu procurei na época no Facebook e tal, ele me respondeu e eu comprei o livro. Aí, a partir desse dia, divisor de águas. Foi um divisor de águas, porque aí eu descobri a história do instrumento, eu descobri os grandes mestres, mergulhei de cabeça mesmo no mundo de oito baixos, aí comecei a estudar Zé Calixto, comecei a estudar Abdias, isso ouvindo, né? Estudar, a gente ouvindo, aquela coisa toda. Decidi comprar um oito baixos, e aí, assim foi. Chegou um belo dia que eu falei, eu vou me dedicar de corpo e alma para o oito baixos. Sanfona, devo muito à sanfona, a de 120, é um instrumento maravilhoso, mas já tem grandes tocadores, um deles está aqui comigo, e eu falei, não, peraí, oito baixos, tem até uma coisa de identificação, enfim, e aí, cara, isso entrou na minha vida e, se Deus quiser, não vai sair nunca, é só quando eu for daqui para o outro plano, né? Ia fazer escola, agora E fazer escola. Legal, cara, maravilhoso. E aí, isso tem mais ou menos aí uns 4 anos, isso foi no final de 2017, que eu comprei um oito baixos, e assim, cara, comecei mesmo... Aquela coisa, o que é isso? O que é isso? Deixa eu ver. Opa, isso é um lá e aí... E aproveitando o que você entrou nesse âmbito, conta pra gente um pouco como é o instrumento. Ele tem uma coisa lógica ou ele é uma afinação que, por exemplo, você abre... Eu sei que você abre uma nota e você fecha, o mesmo botão é outra nota. Mas tem uma lógica de tipo um intervalo específico ou cada botão tem um intervalo diferente? Como que funciona? Bom, isso aqui é um instrumento de doido. Por que é de doido? É uma nota abrindo, outra fechando e tem notas que se repetem, é uma coisa meio maluca. Um botão, ó. Então, aqui só tem um dó, né? E a mesma nota, eu abrindo, já é um ré. O mesmo botão, o mesmo botão com movimentos são notas diferentes. Então você imagina só a minha cabeça, que eu nunca tinha pegado um oito baixo na vida, e aí você...
E aí você, nossa, o que é isso? Aí, assim, é tudo um processo de aprendizado, de evolução, que você vai aí encontrando as escalas, que você vai ouvindo as coisas, e aí você vai indo. Mas esse instrumento é maravilhoso. E um detalhe, nos baixos, é a mesma coisa, a mesma mecânica, né? Então eu tenho um Sol aqui, eu tenho um Ré aqui, eu tenho um Dó aqui, eu tenho um Si bemol, eu tenho um Mi, eu tenho um Lá, e o Fá não se repete. Ou seja, quer dizer que ela é em Fá. Ela é em Si bemol. E uma curiosidade, né? Essa afinação que eu toco, esse instrumento aqui, vocês podem assimilar ele à gaita ponto do Rio Grande do Sul. Só que existe uma diferença muito grande entre os dois instrumentos, inclusive na forma de tocar. A afinação desse instrumento no Rio Grande do Sul, ela é diferente da transportada do nordestino. Essa afinação que eu uso só existe no Nordeste brasileiro, no mundo, tá? Não existe outro lugar do planeta que tem essa afinação. Quem fez isso? Ninguém sabe. Mas aí... Isso se perdeu na história, quem criou a afinação, não há registros de quem foi o criador disso. De qualquer modo, dá para ter uma ideia de que ela chegou pelos europeus para o Nordeste e alguém no Nordeste fez essa afinação e que se tornou a afinação nordestina. E aí, por exemplo, no Sul eles usam muito fole, né? Vocês vão ver lá as coisas, o pessoal fica muito fole e tal. No Nordeste, pela velocidade das músicas, é uma coisa um pouco mais diferente. Bom, no Rio Grande do Sul, eles têm uma forma diferente de tocar do nordestino. Então, se vocês observarem aí, o próprio Renato Porghetti, uma entidade musical, uma grande referência, eles tocam com fole muito aberto, né? Porque a afinação do instrumento permite isso. Na transportada, eu não tenho, então são muitas notas e eu preciso ficar voltando. Então, assim, eu não tenho possibilidades de ficar esticando muito as notas. Né? Por isso que a gente vê o Por isso que pro Zé Calixto, o Abdias, a maioria. Você vê uma esticadinha ou outra, mas a folha é pequena. Você né? falando em Zé Calixto, eu soube uma curiosidade que quem contou foi o próprio irmão, o Luizinho Calixto. Que ele era canhoto, né? Era. Agora você imagina, um instrumento com essa complexidade aqui. O cara vai tocar essa mão direita aqui, que geralmente, pra gente que é destro, é a mão que tá mais pensante. A mão do cara mais pensante era aquela, e ele fazia uma miséria danada nesse lado aqui, e era um dos melhores sanfoneiros de Oito Baixo. E põe a miséria nisso, porque Zé Calixto, ele é, assim, sem dúvida, um dos mais importantes. É a referência do Oito Baixo. Existem os grandes mestres, todos são mestres, mas Zé Calixto sobressai, porque foi o primeiro, ele que veio pro Sul e deu as caras aí, e foi uma... E uma curiosidade, o Zé Calixto, ele era multi-instrumentista, né? Tocava violão, tocava pandeiro e tocava, nos tempos livres, tocava oito baixo. E tem até uma passagem que eu estava lendo também sobre o próprio Zé Calixto, que ele afinava também, né? Assim como a maioria deles pega o instrumento, desmonta, destrói tudo, afina e monta de novo. Exatamente, toca. Tem esse autodidatismo, né? Então você pega, é igual você ter um Fusca, né? Você tem um Fusca, você é um mecânico do carro. Quebrou alguma coisa, você vai, arruma e você segue com aquilo, né? Com oito baixos é a mesma coisa, né? Então, assim, a grande maioria dos sanfoneiros de oito baixos, a maioria é luthier, né? Eles afinam, eles consertam, inclusive... Falando em luthier, essa aqui ela foi reformada, né? Esse instrumento é um instrumento italiano que tem mais de 100 anos, né? E ela foi reformada, afinada, passada para afinação transportada pelo mestre Heleno dos Oito Baixos. Um abraço, mestre Heleno, muito obrigado. Então ele também é um próximo da gente que faz esse tipo de trabalho. Além de tocar maravilhosamente bem, ele também é um maravilhoso luthier, né? E vamos entrar num assunto assim... Pensando no futuro, o que você, como um instrumentista do oito baixo, sente para um futuro do instrumento oito baixo? Porque teve uma época que ele estava bem esquecido, tinham poucas pessoas, os mestres já estavam mais velhos, todos morrendo. Aí agora pessoas jovens como você, e tem mais pessoas jovens tocando? Como que está esse interesse pelo instrumento? Funciona da seguinte forma, Dedéu. Ainda está esquecido, tá? Hoje a gente tem um movimento na internet, mas ainda muito tímido em relação ao oito baixos, né? Estamos com projetos, né, para retomar a existência do instrumento e principalmente, né, mostrar para as pessoas a importância histórica, social, né, cultural que esse instrumento tem para o migrante nordestino, né? Eu até vou ampliar isso porque eu sou filho de nordestino e assim... Existe todo um processo de imigração e esse instrumento, assim como a sanfona, até mais do que a sanfona, está inserido todo nesse contexto, né? Esse instrumento ele acompanha a trajetória do migrante nordestino que se instala aqui em São Paulo
e acompanha o nordestino em todo esse processo na qual houve essa construção da cidade. Isso eu estou falando da década de 60, 50, 60 e 70, né? Então, a importância desse instrumento para a história do forró pé de serra, para a história da música popular brasileira é riquíssima. E nós, jovens ou pessoas que temos aí a honra, né, de ter a música, né? Então, assim, a gente tem esse dever, eu me sinto com o dever, com a obrigação de levantar a bandeira do Oito Baixos para onde quer que eu visite, para todo mundo que eu conheço, enfim, e transmitir a mensagem, dizer que, olha, isso aqui é história, isso é tradição e isso tem que ser mantido. Então, acho que no futuro, Dedéu, é bem provável que mais pessoas se interessem pelo instrumento. É bem provável que esse instrumento será inserido nos circuitos de forró pé de serra. Não digo nem por mim, mas eu fico feliz de qualquer outra pessoa conseguir quebrar barreiras e conseguir mostrar para as pessoas de que, olha, Oito Baixo é tradição e vocês precisam conhecer o Oito Baixo. Vocês podem até não gostar, mas vocês têm que conhecer, vocês têm. Que maravilha, meu irmão. É isso, eu torço também bastante que as pessoas elas comecem a dar mais valor, né, para a nossa própria cultura, porque às vezes um jovem vai ver um instrumento desse e hoje em dia parece que as pessoas estão mais acostumadas às coisas mais fáceis, né, porque está tudo na mão, internet, celular, está tudo muito fácil. Então ver um instrumento numa complexidade dessa às vezes assusta, né? Assusta. É difícil, mas não é impossível, né? Se fosse impossível, ninguém tocava. Então eu tô aqui tocando, tentando tocar, né? Então assim, se eu consigo, qualquer pessoa consegue também. Maravilha, meu irmão. Então, mostre pra gente aí alguma musiquinha sua que você queira tocar. Muito bem. Né? Já falando do seu trabalho como tocador de oito baixos, falando das gravações que você já tem, das suas músicas próprias, enfim. Fica à vontade, mostra aí. Maravilha. Irmão, eu vou tocar uma música aí chamada Incomodando os Vizinhos. Deixa eu só contar um pouquinho da história, porque a história é curiosa, né? Eu morava num apartamento e aí, cara, assim, você estuda música, você sabe como que é, né? Aquilo o dia inteiro, né? E quando você tá aprendendo a tocar, você fica naquele... E vai indo e o barulho, né? De 10 vezes erra 9 e acerta isso, e quando acerta ainda sai meio mais troncha. Ou menos, né? Aí, rapaz, a síndica do prédio foi lá em casa. O senhor Luan, pois não, isso era um domingo de um prédio, pensa. E aí ela, o senhor tá fazendo muito barulho, tá incomodando os vizinhos. Aí eu, opa, rapaz, ó, isso dá o nome de uma música. E aí, depois que ela saiu, eu comecei a trabalhar em cima dessa melodia que eu vou apresentar pra você.